Eu sou a Mariana, professora de Biologia do campus Santa Teresa, e hoje nós vamos falar sobre as características gerais dos cromossomos. Os conteúdos que vão ser abordados nessa aula são a definição de cromossomo, o que é um cromossomo, a arquitetura dos cromossomos, como que esses cromossomos são formados, os tipos de cromossomos e vamos falar também dos cromossomos humanos e do cariótipo humano. Bem, então o que é um cromossomo? O cromossomo é o DNA, só que esse DNA está associado com proteínas. Essa associação do DNA com proteínas faz com que surja essa estrutura que nós chamamos de cromossomo, e é uma estrutura altamente compactada. Além disso, se a gente for observar aqui, ó, a gente tem aqui fita de DNA altamente compactada, e nesse outro lado aqui do cromossomo é o pedaço de DNA que foi duplicado. Então, o que eu tenho no pedaço da esquerda, eu vou ter aqui no pedaço da direita também. Então, o cromossomo, além dele ser o DNA altamente compactado, é o DNA que está duplicado. Se a gente olhar para essa figura, a gente consegue ver que tem uma ordem aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. É o processo, então, de formação do cromossomo. Como que um cromossomo ele é formado? Então, na verdade, a gente tem a molécula de DNA, que é aquela estrutura que a gente conhece, né, em dupla hélice, sendo formada por nucleotídeos. Porém, esse DNA no núcleo, ele não está assim. Esse DNA, para ele caber dentro do núcleo, ele tem que estar num certo grau de compactação. Essa compactação do DNA, ela vai se dar graças a proteínas que vão se associar à fita de DNA, principalmente proteínas chamadas de histonas, que está representada aqui como essas bolinhas. Então, ó, em azul seria a molécula de DNA, e essa molécula de DNA vai sendo associada, vai dando voltas, né, nas histonas, em várias proteínas, principalmente nas histonas, que vai garantindo esse grau de compactação no DNA. O que acontece? Essa compactação ocorre e aí é formada uma outra estrutura chamada de cromatina. Essa cromatina é o que a gente consegue visualizar numa célula quando a célula não está em divisão celular, naquele período que a gente chama de intérfase. Então, o DNA está organizado no núcleo interfásico na forma de cromatina, certo? Quando a célula começa a se preparar para a divisão celular, esse DNA, então essa cromatina, ela tem que ser duplicada. O que vai acontecer então? Ainda no período de intérfase, numa fase chamada de S, essa cromatina, então, ela se duplica. Então, o pedaço que eu tenho aqui em azul vai se duplicar agora aqui, vamos dizer assim, para esse pedaço da direita, e esse outro pedaço aqui também se duplica. Então, isso aqui que a gente está olhando agora é a cromatina que já está duplicada, certo? E isso também no núcleo interfásico. O que vai acontecer agora? A gente tem aqui uma mudança de forma desse material genético. Enquanto que aqui eu tenho uma cromatina em que esse DNA ele está menos compactado, menos condensado, quando a célula vai para a divisão celular, principalmente na fase de metáfase, o que vai acontecer? Esse DNA ele fica altamente compactado. E isso é importante para permitir com que na próxima etapa, que seria a etapa de anáfase, esse DNA seja dividido de forma correta entre os dois polos da célula. Então, voltando aqui, recapitulando, cromatina e cromossomo são formados por DNA, é o DNA, só que eles estão associados com proteínas, e a diferença vai se dar que a cromatina está menos compactada do que o cromossomo, e ainda a cromatina ela ocorre naquele núcleo que a gente chama de núcleo interfásico, enquanto que o cromossomo já vai acontecer na célula em divisão, no núcleo que a gente chama de núcleo em divisão celular, o núcleo mitótico. Então, aqui é só para reforçar um pouquinho do que eu falei no slide anterior. A gente tem, então, aqui nesse primeiro desenho, uma célula que está no período de intérfase, ou seja,
a célula não se encontra em divisão. Então, aqui dentro a gente tem o DNA na forma de cromatina, né? Então, a gente tem dois pedaços aqui, um pedaço rosa e um pedaço marrom. Quando a célula, então, define que ela vai se dividir na fase de intérfase, chamada de período S, esse material genético, esse DNA, essa cromatina tem que ser duplicada. Então, a gente consegue observar agora aqui nessa figura que o rosa, né, o DNA rosa, a cromatina rosa, agora já tem dois pedaços iguais, ele se duplicou, enquanto que esse DNA aqui, essa cromatina em marrom, também tem duas partes iguais, porque ocorreu a duplicação. Então, essas duas células aqui, a gente está falando de células em período de intérfase, em período que não ocorre a divisão celular. Tudo bem? E então a gente chama de cromatina ou de cromossomo interfásico. O mais comum é chamar de cromatina o DNA nesse período de intérfase. Quando a célula vai para a divisão celular, nesse exemplo que a gente está falando da mitose, o que vai acontecer então com essa cromatina? A cromatina agora, ela se torna altamente compactada. A gente observa que esse marrom aqui está bem mais compactado do que esse marrom aqui da célula em intérfase. E o rosa também, né? Aqui a gente vê que ele está altamente condensado, compactado, enquanto que aqui esse rosa, essa cromatina, ela está mais descompactada. Aqui então a gente chama de cromossomo mitótico, ou ainda mais comum a gente chamar apenas de cromossomo, e isso vai acontecer, esse cromossomo altamente compactado, na fase da divisão celular, principalmente na fase da metáfase. Então, aqui nós temos dois desenhos mostrando cromossomos que são visualizados através da microscopia, seja microscopia eletrônica ou aqui ainda na microscopia óptica. E nós conseguimos visualizar esses cromossomos porque eles têm esse máximo grau de compactação do DNA na fase da metáfase, né? Na fase no período da divisão celular, que é chamada de metáfase. Lembrando ainda que esse cromossomo, então, ele é DNA, ele está associado com proteínas, e o cromossomo, ele está duplicado, porque ele passou pelaquela fase S lá do período de intérfase. Bem, nessa figura aqui mostra o processo da arquitetura, da formação, do processo de formação, então, do cromossomo. Aqui no final nós temos já o que é o cromossomo, e nós sabemos que esse cromossomo, ele é o DNA altamente compactado, no período de divisão celular, na fase de metáfase, então o cromossomo metafásico, certo? Como é que ocorre a formação desse cromossomo? A gente tem, então, a molécula de DNA, que é uma molécula em dupla hélice. Nós falamos que essa molécula de DNA, ela não se encontra assim no núcleo, na verdade ela vai estar associada com proteínas, principalmente do tipo histonas. Então essas proteínas vão dando voltas nessa molécula de DNA e isso vai causando uma compactação do material genético, fazendo então com que a gente tenha a formação de uma estrutura denominada de cromatina. E essa cromatina, então, ela está presente no período da intérfase. Bem, a gente tem uma estrutura aqui chamada de nucleossomo, que é a histona associada com o material genético, com o DNA. Então, isso aqui é o que a gente chama de nucleossomo, e isso aqui seria outro nucleossomo. Então, histonas mais material genético cria uma estrutura chamada de nucleossomo. Esses nucleossomos continuam se enrolando, formando essa estrutura, esse novelamento helicoidal dos nucleossomos, e isso aqui a gente chama de estrutura de 30 nanômetros, ou fibra de 30 nanômetros. Essa estrutura também se enrola, se condensa cada vez mais, e então vai dar origem à estrutura, ao máximo de compactação do DNA que a gente conhece como sendo o cromossomo. Aqui nós temos uma figura esquemática de um cromossomo, e aqui na direita é a figura que a gente consegue visualizar no microscópio, como um cromossomo é visto através do microscópio. Só relembrando então, o cromossomo ele é formado por DNA associado com proteínas e altamente compactado. Então esse DNA altamente compactado,
e associado com proteínas está sendo representado por essa estrutura aqui em azul. Lembrando ainda que essa estrutura que a gente tem aqui na esquerda, ela foi duplicada e é igual à estrutura, o DNA que está aqui contido na direita. Então, toda essa estrutura aqui é o cromossomo, tudo bem? O cromossomo ele vai ter algumas regiões. Essa região onde ocorre o estrangulamento do cromossomo, a gente chama de centrômero. E essa região de estrangulamento define duas novas regiões no cromossomo, que a gente chama então de braços. Então a gente tem esse braço aqui de cima e o braço aqui de baixo. Esse braço, quando o centrômero ele divide ele está estrangulando o cromossomo de forma desigual, então a gente vai ter uma região de braço mais curto e outra região de braço mais longo. Uma outra nomenclatura importante também da gente saber é que o cromossomo ele é formado por cromátides. Cada pedaço desse aqui, ó, inteiro, a gente chama isso aqui de uma cromátide. Então, para formar um cromossomo, eu tenho duas cromátides. Essa cromátide aqui e essa cromátide aqui. Elas são denominadas de cromátides irmãs, uma vez que elas são cópias, né? São idênticas devido à duplicação do material genético. Outra estrutura, outra região também importante do cromossomo são as regiões finais desse DNA que está contido nas extremidades do cromossomo. Então, esse DNA final aqui do cromossomo, ele é chamado de, essa região, né, chamada de telômero. O telômero ele tem algumas funções importantes, como, por exemplo, permitir com que o DNA ele seja duplicado de forma efetiva, e também essa região que faz com que o DNA, o cromossomo, ele se mantenha na sua integridade. Então, o telômero ele protege o final, os finais, né, as pontas finais aqui do cromossomo. E os cromossomos eles podem ter ainda tamanhos distintos, tem cromossomos maiores e outros cromossomos menores, e a gente pode ter também formatos distintos dos cromossomos. Esses formatos distintos dos cromossomos vão se dar pela região onde o centrômero vai estar localizada no cromossomo. Então, o centrômero é aquela região onde o cromossomo ele sofre um estrangulamento. Nesse caso aqui, o centrômero está localizado mais ou menos na região mediana do cromossomo. Então, divide os braços em braços praticamente do mesmo tamanho. Quando isso acontece, quando o centrômero está localizado na região mediana do cromossomo, esse tipo de cromossomo aqui, ele vai receber o nome de cromossomo metacêntrico. Quando o centrômero está localizado numa região um pouco acima do meio do cromossomo, dividindo então ele em porções distintas, em porções onde eu tenho o braço curto e o outro braço mais longo, a gente vai chamar esse tipo de cromossomo submetacêntrico. Aqui a gente tem o centrômero, nesse terceiro cromossomo aqui, a gente tem o centrômero um pouco mais lá em cima, né? Mais próximo da extremidade. Então, nesse caso aqui, a gente vai chamar esse tipo de cromossomo acrocêntrico. Quando o centrômero está quase lá na extremidade, que a gente não consegue nem observar direito ó, o braço curto aqui do cromossomo, esse tipo de cromossomo recebe o nome de cromossomo telocêntrico. Então, o que vai definir a nomenclatura do cromossomo com relação à sua forma é a posição do centrômero ao longo do cromossomo. Bem, e através de algumas técnicas de laboratório, nós conseguimos obter, então, os cromossomos metafásicos, né, que são esses cromossomos aqui que a gente consegue visualizar. Essa aqui é uma figura visualizada através da microscopia óptica, microscopia convencional. Então, é só para a gente ter uma ideia, aqui do lado a gente tem uma célula e aqui a gente teria a ampliação
desses cromossomos metafásicos. Esses cromossomos aqui são os cromossomos das células somáticas humanas. As células somáticas humanas são todas aquelas que não são as células sexuais, que excluem, então, óvulo e espermatozoide. Então, se a gente for olhar o núcleo, as células metafásicas humanas, a gente consegue observar, então, os diferentes formatos entre esses cromossomos e os diferentes tamanhos. E a gente consegue contar também a quantidade de cromossomos que a gente tem no núcleo da célula. Na espécie humana, cada núcleo celular da célula somática vai ter 46 cromossomos. Esses cromossomos, para aprofundar os estudos, com finalidade de estudar, de aprofundamento de estudos, principalmente em relação a síndromes, a gente monta uma estrutura chamada de cariótipo. O cariótipo nada mais é do que essa foto aqui da metáfase e que agora ela está organizada. Então, aqui os cromossomos, eles passam a ser organizados em forma e também em tamanho. A gente consegue observar que a gente vai agrupando aqui, ó, os cromossomos que têm o mesmo tamanho e o mesmo formato. E esses cromossomos vão recebendo, né, cada par de cromossomo aqui vai recebendo uma numeração. E a gente também consegue analisar células e metáfases de vários tipos de animais. Um exemplo que nós temos aqui são dois mamíferos, o veado mateiro e o porco, esse porco doméstico. O que é importante aqui a gente observar? Quando a gente pega essas metáfases e organiza esses cromossomos, a gente consegue montar os cariótipos. Então, a gente tem dois cariótipos montados aqui, de duas espécies de animais, né? Duas espécies distintas. A gente observa, então, que o cariótipo ele é um importante marcador, determinador da espécie. Então, através do cariótipo, a gente consegue observar que existe um cariótipo específico para o veado mateiro, que vai ter um total de 54 cromossomos. A morfologia dos cromossomos que eu tenho nesse cariótipo, ela é uma morfologia distinta da morfologia que eu tenho dos cromossomos que vão formar o cariótipo do porco. O porco, no caso aqui, vai ter um cariótipo com um total de 38 cromossomos e, como a gente já falou, a morfologia dos pares cromossômicos aqui é totalmente distinta da morfologia dos pares cromossômicos aqui no veado mateiro. Então, mais uma das funcionalidades da utilização do cariótipo é para estudos de identificação de espécies animais. Então, aqui nós já temos um cariótipo humano. E esse cariótipo humano ele só foi possível de ser montado porque previamente a gente tinha um conjunto de cromossomos metafásicos. Esses cromossomos metafásicos agora eles estão organizados em pares e esses pares são montados, como nós já falamos, de acordo com a morfologia. Então, olha, esse cromossomo metacêntrico está junto com esse porque eles têm o formato, né? Ambos são metacêntricos e têm o tamanho também bem parecido. Esse par 2 aqui é a mesma coisa, o formato, eles são submetacêntricos e o tamanho deles é o mesmo. Então, a montagem do cariótipo, ela vai se dando por morfologia do cromossomo, por tamanho do cromossomo. Como nós já sabemos, o cariótipo humano, ele tem um total de 46 cromossomos, e esses cromossomos eles estão organizados em pares, ou seja, são 46 cromossomos, 23 pares. Quando ocorre a organização dos cromossomos em pares, nós falamos que a célula é uma célula do tipo diploide. Se, por exemplo, os cromossomos, ao invés de pares, fossem organizados em trios, tivesse aqui uma outra espécie, não uma espécie humana, uma outra espécie tivesse aqui os cromossomos organizados então em trios, essa célula, ao invés de ser diploide, ela seria uma célula 3N, que é uma célula triploide. Outra
Outro aspecto interessante da gente analisar aqui também é que o cariótipo humano, ele apresenta, então, 22 pares de cromossomos que nós chamamos de autossômicos, do conjunto autossômico, e um par que vai ser o último par, que é o par 23, que é o par sexual. Esse par sexual é o que define biologicamente se o indivíduo vai ser do sexo biológico masculino ou do sexo biológico feminino. Se o indivíduo tiver um cromossomo X e um cromossomo Y, esse indivíduo, então, ele é do sexo biológico masculino. Se o indivíduo tiver 2 cromossomos X, como está representado aqui nesse desenho, esse indivíduo vai ser do sexo biológico feminino. Então, nós já falamos que nas células somáticas humanas, que são todas as células do nosso corpo, exceto óvulo e espermatozoide, nós vamos ter em cada uma dessas células um conjunto diploide, 2N, que é igual a 46 cromossomos. Então, em cada célula somática do nosso corpo, exceto óvulo e espermatozoide, nós temos 46 cromossomos. A gente pode ver isso aqui nesses dois esquemas, mostrando então o cariótipo de um homem, aqui em cima, e aqui o cariótipo de uma mulher. Os cromossomos estão organizados em pares, e esses cromossomos que estão em pares são chamados de cromossomos homólogos. Então, eu tenho os homólogos aqui juntos, organizados juntos. Bem, o que vai acontecer aqui? Quanto de cromossomo que a gente vai ter, então, no espermatozoide e no óvulo? Se a gente imaginar que um indivíduo ele tem que ter em todas as suas células 46 cromossomos, e o indivíduo é formado pela união de um óvulo com um espermatozoide, logo a gente imagina que a pessoa originada aqui desse processo de fecundação, ela carrega metade do material genético dela no núcleo do espermatozoide, vindo do pai, e metade do material genético dela vindo no núcleo do óvulo, que foi da mãe. Então, na formação de um indivíduo, esses 46 cromossomos, na verdade, 23 vão vir do pai, pelo espermatozoide, e 23 vão vir da mãe, pelo óvulo. E aí, aqui, então, a gente vai ter um indivíduo, que ele é um indivíduo diploide 2N igual a 46. Mas, para isso, tanto o espermatozoide quanto o óvulo, eles têm que ter a metade do conjunto cromossômico. Então, 23 cromossomos vão ter que vir da mãe e 23 cromossomos vão ter que vir do pai. Dessa forma, as células sexuais, espermatozoide e óvulo, elas são células chamadas de células haploides, ou ainda células N, já que os cromossomos aqui, eles não estão organizados em pares. Pessoal, chegamos então ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e acompanhem aqui o nosso canal e até uma próxima aula.